Cresce o número de empresas brasileiras abertas nos Estados Unidos. Nos últimos 5 anos, foram 1.400 companhias e startups. Interpol prende brasileiro que vivia na Flórida. Ele é acusado de crimes de homofobia e racismo. Tráfico humano. O governo americano lança operação para combater o crime na fronteira sul dos Estados Unidos. Canadá e Estados Unidos aumentam pressão sobre a indústria do cigarro para reduzir o número de fumantes. E haja truques para enfrentar essa onda de calor. Boa parte do país já registra temperaturas acima dos 100 graus Fahrenheit. Se tratando de calor, realmente ele pega bastante. Olá, boa noite. Boa noite. O Jornal Américas no Ar começa hoje com a notícia de que o número de empresas brasileiras abertas nos Estados Unidos cresceu e impressiona. Pois é, nos últimos 5 anos foram 1.400 companhias e startups fundadas aqui no território americano. Desde 2016, quando o governo de Barack Obama mudou a lei, facilitando o acesso aos Estados Unidos para empreendedores estrangeiros, houve um boom de brasileiros, ainda mais com a possibilidade de um green card para investidores, o documento de residência permanente. Segundo a Agência Americana de Incentivo a Novos Negócios, a USAID, mais de 1.400 companhias e startups foram adquiridas ou fundadas por brasileiros nos últimos 5 anos. O grande mercado, a visibilidade e o empreendedorismo foram os fatores que mais atraíram os brasileiros para os Estados Unidos. Só a Câmara Americana de Comércio na Flórida, por exemplo, registrou no último ano mais de 800 produtos e novas empresas brasileiras que vão desde pequenas lojas, franquias, restaurantes, salões de beleza, academias de artes, escritórios, imobiliárias e até multinacionais. Neste ano fiscal, o Serviço de Imigração e Cidadania dos Estados Unidos disponibilizou 300 mil vistos de imigrantes em categorias específicas de green card para estrangeiros qualificados por carreiras, empregos ou empreendedorismo. Boa notícia mesmo, né, Ruth? Vale lembrar o pessoal de casa que tem que valorizar o que é nosso, então tem que ir nas empresas brasileiras, tem que ir no comércio, né? Comprar no nosso comércio, realmente valorizar o que é da nossa terrinha. Eu concordo plenamente, Evelyn. Por isso, procure, vá, veja perto da sua casa o que você tem e valorize com todas as letras do brasileiro, né? Isso aí. Bom, e agora a gente muda de assunto porque a Interpol, a Polícia Internacional, anunciou a prisão de um brasileiro morador de Boca Raton, na Flórida. Ele é acusado por crimes de racismo e homofobia contra 5 moradores de Quirinópolis, uma cidade a quase 300 quilômetros de Goiânia, no Brasil, de onde ele é natural. A denúncia apresentada pela polícia de Goiânia alega que o brasileiro usou as redes sociais para cometer os crimes e que achava que estaria impune por morar aqui nos Estados Unidos. O Tiago Cabral teria enviado áudios com ofensas e ameaças para as vítimas e entre elas está Nubiano do Nascimento Pereira, superintendente de esportes e lazer da cidade de Quirinópolis. Ainda segundo a polícia, Tiago seguia cometendo os crimes através das redes sociais até pouco antes de ser preso pela polícia americana, que chegou até ele depois do pedido de prisão expedido no Brasil. Neste momento, o brasileiro está preso aqui nos Estados Unidos e pode ser extraditado a qualquer momento. A Justiça do Brasil, ele deve responder por racismo, homofobia, calúnia, difamação, injúria e ameaça. E olha, o governo americano lançou uma operação para combater o tráfico humano na fronteira sul dos Estados Unidos. Essa ação recebeu o nome Sting e está envolvendo várias agências governamentais de imigração. Além do reforço policial nas regiões de fronteira, as agências vão combater também o contrabando humano na internet. A ideia é investigar e desmantelar as redes de tráfico de imigrantes. Foram investidos mais de 50 milhões de dólares nesse projeto. As agências americanas vão trabalhar em parceria com as autoridades mexicanas e ampliar a fiscalização nos 2 lados da fronteira. Nos últimos 2 meses, as autoridades prenderam quase 2.000 contrabandistas.
As autoridades esperam dobrar esse número nos próximos meses. Só no mês de março foram detidos 210 mil imigrantes que entraram ilegalmente nos Estados Unidos pela fronteira do México. 50% dos imigrantes vêm de países como México, Guatemala, Honduras e El Salvador. Como medida de contenção em vista do número recorde de indivíduos que entram nos Estados Unidos atualmente por fronteiras de terra ou de mar com o auxílio dos conhecidos como coiotes, os Estados Unidos tenta hoje restringir a ação de coiotes, que nada mais são do que traficantes humanos, pessoas que derivam um benefício comercial ao trazer pessoas ou armas ou drogas ou qualquer outra mercadoria ilícita para travessia ou até mesmo para trabalho semi-escravo ou para outras questões ilegais. O governo americano decidiu focar na fonte do problema, que são esses transportadores. E não me surpreenderá se um número cada vez maior de pessoas seja denunciado ou encontrado nesses famosos grupos de WhatsApp, onde milhares de brasileiros buscam informações a respeito desse tipo de serviço ilícito e que pode fazer com que o sonho americano dessas pessoas acabe como um pesadelo. Agora a gente faz uma pausa para o nosso primeiro intervalo e na volta tem reportagens sobre as novas ações dos governos americano e canadense para reduzir o número de fumantes nesses dois países. E com o aumento das taxas de juros anunciado pelo Fed, a gente te conta o que vai acontecer com o seu bolso nos próximos dias. Fica de olho, a gente volta já já. Américas no ar. Oferecimento BB Américas, a nossa gente faz a diferença. Ultimate Car Solutions, excelência na compra do seu carro é o nosso compromisso. Reduce Chip, melhore agora a sua qualidade de vida. Royal Mortgage USA, porque você merece o melhor. O Canadá anunciou que planeja levar as advertências sobre os cigarros para um outro nível. O governo quer colocar os avisos em cada cigarro individual. Isso sem tirar as advertências que já estão nas embalagens. Os Estados Unidos também anunciaram novas medidas para tentar reduzir o número de fumantes no país. O governo canadense vai começar um teste de 75 dias com as advertências do cigarro impressas em cada unidade. Quando isso acontecer, o Canadá será o país com a mais forte campanha de avisos de saúde sobre os cigarros no mundo. A ministra de Saúde Mental e Vícios do Canadá diz que adicionar essas advertências em cada produto de tabaco vai ajudar a garantir que essas mensagens cheguem às pessoas, incluindo os jovens, que não costumam ler as informações que são impressas nas embalagens. Adding health warnings on individual tobacco products will help ensure that these essential messages reach people, including the youth, who often access cigarettes one at a time in social situations, sidestepping the information printed on a package. Nos Estados Unidos, a administração de Joe Biden quer reduzir o nível de nicotina em todos os cigarros vendidos no país. Para isso, quer criar novas regras que obriguem as empresas de tabaco a cumprirem a medida. A nicotina é um produto químico viciante encontrado em cigarros e outros produtos de tabaco. A FDA, agência similar à Anvisa no Brasil, está elaborando a nova política. Em abril, ela já propôs a proibição de cigarros mentolados e charutos com sabor. Os dados mais recentes do governo mostram que todos os anos no país, mais de 480 mil mortes são provocadas pelo tabagismo. Para especialistas, a redução dos níveis da nicotina são uma ótima tentativa de combater o vício, proteger os jovens e ajudar os fumantes a parar de fumar. Nos Estados Unidos, a cada dia, cerca de 1.600 jovens fumam o seu primeiro cigarro. Eu acho excelente ideia, ótima iniciativa, deveriam ter feito isso antes. O povo tem que se conscientizar de que não faz bem à saúde, qualquer tipo de cigarro. Super aprovo. E olha, verão chegando, calor aumentando, mas a temperatura não é a única coisa que está subindo em junho não, né, Evelyn? Exatamente, Ruth. Olha, o Banco Central americano aumentou hoje a taxa de juros para conter a disparada da inflação no país. Uma medida ousada e histórica.
O Federal Reserve aumentou em 0,75 ponto percentual as taxas de juros do país. Foi a maior alta em 28 anos. Esse aumento acima do esperado já vinha sendo cogitado pelos especialistas. A ação do Banco Central americano é uma resposta à inflação descontrolada, a pior em 40 anos, que afeta a vida do consumidor e as vendas do varejo. O governo acredita que pode aumentar as taxas sem mergulhar o país numa recessão, já que as empresas ainda estão contratando e a taxa de desemprego continua caindo. Mas muitos especialistas discordam dessa opinião. Alguns deles já anunciaram que os Estados Unidos caminham a passos largos para uma recessão e que isso deve acontecer em no máximo 2 anos. Vários CEOs de bancos também já deram um alerta vermelho ao comércio de uma possível crise à vista. A alta das taxas de juros torna os empréstimos mais caros e desacelera a economia do país. E você já usou aqueles cupons de descontos dos supermercados que chegam toda semana pelo correio? Pois é, os cupons fazem parte da vida dos americanos há muitos anos e agora estão cada vez mais sendo usados na hora das compras, principalmente pelos brasileiros. Cone Rocha tem as informações. O motivo dos cupons terem virado preferência é simples: driblar a inflação e os altos preços dos alimentos. Com essas ofertas, a família consegue comprar mais e pagar menos. Vale de tudo para economizar. Os cupons digitais também estão em alta e até mais em uso do que os impressos. Servem para mercados, farmácias, comércios e outros. Pesquisas apontam que quase 1/3 dos compradores aumentaram o uso do cupom em 2021 e 54% fizeram isso por pressões financeiras. As marcas e empresas reagiram rapidamente ao aumento da demanda dos compradores e a distribuição de cupons digitais cresceu 28% no ano passado. Essa mãe de 4 filhos está conseguindo economizar nas compras do mês, juntando os cupons para levar ao mercado. A dica dos especialistas é: verifique sua correspondência semanalmente. Junte todas as ofertas de desconto. Esses cupons servem sim para aliviar o orçamento familiar em um momento de crise econômica e inflação alta, a pior dos últimos 40 anos. Vale a pena, ainda mais hoje em dia, né? Tá tudo muito caro, aluguel caro. $1 aqui, $1 ali salva bastante. E agora tem mais um intervalo e na volta a gente te traz 2 alertas. Os hospitais estão enfrentando escassez de um item essencial para diagnóstico de muitas doenças. E as cadeirinhas de balanço da mais popular marca do produto no mercado causa a morte de 13 bebês. Na volta a gente te explica como isso aconteceu e te mostra como evitar essa tragédia. Até já! Já estamos de volta aí para falar dos olhos. Você sabia que exames oftalmológicos podem dar sinais de alerta sobre algo errado no corpo? Exatamente. Olha, um simples exame de vista, por exemplo, pode detectar pacientes com alto risco de ataque cardíaco. Olha só a reportagem. A descoberta foi feita por pesquisadores da Universidade de Edimburgo, na Escócia. Eles analisaram exames comuns de vista de vários pacientes e pontuaram os riscos de cada pessoa. O resultado animou os médicos. O modelo foi capaz de prever riscos de ataque cardíaco de forma melhor que os métodos atuais. Os cientistas explicaram que os vasos sanguíneos da retina, na parte de trás dos olhos, apresentam alterações. Esses dados combinados com genética, idade, sexo, pressão arterial e peso, apontaram exatamente as pessoas que tinham propensão a problemas do coração. Acredita-se que esse modelo de exame possa ser usado como método de triagem para indicar necessidades de tratamento precoce. Agora, os médicos analisam outros benefícios de exames da vista. Diferentes padrões de vasos sanguíneos podem também indicar chances de diabetes ou ainda derrame. Os resultados foram apresentados na Conferência Anual da Sociedade Europeia de Genética Humana. E a gente segue nesse assunto saúde, porque os hospitais daqui do país estão sofrendo com a falta de um item precioso para o diagnóstico de algumas doenças. A gente está falando do contraste, aquele líquido usado para fazer exames como a ressonância magnética. Olha só.
As substâncias contrastantes são como uma peça-chave para os testes de imagem. Elas possibilitam uma melhor visualização dos médicos, distinguindo os tecidos e órgãos e tornando mais visíveis possíveis lesões, tumores e células anômalas. Ou seja, o contraste proporciona um diagnóstico mais preciso. Agora, deu para entender a gravidade da falta deste produto nos hospitais do país? Em entrevista a uma TV americana, este neurocirurgião diz que milhares de pacientes estão com exames importantes atrasados, o que é um enorme problema. Thousands of patients whose scans are probably delayed as a result of this. Os contrastes são mais uma vítima do problema na cadeia de suprimentos aqui nos Estados Unidos. Sem os produtos disponíveis no mercado, os hospitais agora estão racionando as substâncias, prevendo uma crise de escassez que pode explodir a qualquer momento. A FDA diz que espera retomar o estoque em níveis normais em julho. Os exames mais comuns que precisam do uso de substâncias contrastantes são a ressonância magnética, a tomografia e a angiografia. E se o filho tem medo de agulha, de injeção, então essa matéria é para você. Exatamente. Olha, tem uma tecnologia que está sendo usada nos ambulatórios, mais como uma aliada dos médicos e das enfermeiras. Dá só uma olhada. Os centros imunológicos estão usando óculos virtuais. Parece mentira, mas não é. Basta colocar o equipamento nas crianças e pronto. Nada de lágrimas, choro ou gritos. Os pequenos nem percebem que estão sendo vacinados. Na verdade, pedem até para ficar mais tempo. A moda começou nos Estados Unidos, mas já expandiu para vários países, incluindo o Brasil. E olha, a técnica não serve só para crianças, não. Pode ser usada para adultos com fobia de agulhas. Os óculos virtuais podem ter filmes, desenhos, passeios por países e até mergulhos no fundo do mar. Bom, eu acho que é uma boa pegada porque criança se divertindo, né, se torna mais fácil até levar uma picadinha. E agora a gente traz um alerta para as mamães e os papais. Uma das maiores fabricantes de produtos de bebê anunciou que cadeirinhas de balanço podem sufocar as crianças pequenas. Pelo menos 13 bebês já morreram nesses equipamentos nos últimos 12 anos. As fabricantes alegam que os pais não leem as instruções e usam a cadeirinha de forma errada. As crianças nunca podem ser deixadas sozinhas. Esses balanços precisam ser supervisionados por adultos. A empresa também informa que o equipamento não é para as crianças dormirem, e sim para se distraírem e brincarem. E esse é o problema. Quando as crianças dormem nessas cadeirinhas, elas correm risco de sufocamento. Para evitar mais riscos, a Comissão Americana de Segurança ao Consumidor proibiu que esse tipo de produto tenha ângulos de 10 graus ou menos. Essa medida entra em vigor agora na próxima semana, no dia 23 de junho. Bom, já está na hora do nosso último intervalo, mas não sai daí, porque na volta a gente fala sobre a onda de calor que atinge os Estados Unidos e que pode ser perigosa. Com isso, tem também dicas sobre como evitar o adoecimento pelo calor e viver dias mais tranquilos, apesar das altas temperaturas. A gente já volta. Américas no ar. Oferecimento BB Américas. A nossa gente faz a diferença. Ultimate Car Solutions. Excelência na compra do seu carro é o nosso compromisso. Reduce Chip. Melhore agora a sua qualidade de vida. Royal Mortgage USA. Porque você merece o melhor. A gente começa esse último bloco do jornal para falar de duas coisas que eu particularmente adoro: fotografia e natureza. Com toda certeza, uma combinação perfeita. Olha, não tem como resistir. A gente vê uma cena bonita, uma flor diferente e já quer logo fotografar, né, Evelyn? 100%, sou dessas. E olha, para estimular ainda mais esse amor das pessoas pelos registros das belezas naturais, a data de hoje foi criada. É o Dia Nacional de Fotografar a Natureza. Fotos do sol, dos bichos, das plantas, todo mundo tem uma coleção na memória do celular. Aliás, fotografar a natureza é hobby de muita gente. Essa data é uma data muito importante e eu acho que a gente deveria preocupar mais com a natureza. Porque olha a beleza das árvores, das flores, principalmente aqui na Flórida.
A cidade, o condomínio cuida muito bem do landscape. É tudo muito tão bonito e eu gosto muito. Amo tirar foto do lado de flores, de árvores, de todo lado. A data de hoje, o Dia Nacional de Fotografar a Natureza, foi criada pela Associação Norte-Americana de Fotografia de Natureza. O dia 15 de junho foi escolhido porque, segundo especialistas, é muito melhor capturar as belezas naturais durante o verão. Se você tem imagens bonitas da natureza no seu telefone, aproveita para entrar na onda da data. Fotógrafos de todo o país estão publicando imagens nas redes sociais com a hashtag Nature Photography Day. Eu sou dessas, Ruth, adoro fotografar a natureza. Eu também sou. Eu vou te confessar que tem 2 máquinas em casa, que eu adoro tirar foto, mas minha filha tira de tudo, é impressionante. Agora tem uma coisa, né? As pessoas dizem que quando a gente começa a sair na rua, fotografar a florzinha, assim, tirar selfie no arbusto, que a gente tá ficando velho. Eu já tô chegando lá, porque eu devo ser julgada na rua, com certeza. Eu não vou nem comentar essa parte. E olha, atenção, há um alerta das autoridades para os próximos dias de altas temperaturas e calor intenso. Pois é, esse calor excessivo deve atingir em cheio a costa oeste dos Estados Unidos. A previsão é de que os termômetros passem dos 100 graus Fahrenheit. Qualquer ambiente com temperaturas acima dos 44 graus Celsius é considerado perigoso para a vida humana. E é justamente este cenário que está previsto para acontecer em parte dos Estados Unidos. Uma onda de calor histórica colocou mais de 50 milhões de pessoas sob alerta no país, quando no último final de semana, a região de Death Valley, aqui na Califórnia, registrou máxima de 48 graus. Na cidade de Phoenix, no Arizona, os termômetros marcaram 46 graus, igualando o recorde de 1918. A recomendação médica é evitar qualquer tipo de atividade física em temperaturas desse nível e buscar abrigo em ambientes arejados e com sombras sempre que possível. Quadros de desidratação são comuns sob essas condições que podem ser fatais. Desidratação progride ao longo de uma série de estágios, certo? Quando passamos do estágio moderado para o intenso, você começa a experimentar impactos severos. Coisas como falência dos órgãos, como o rim, alucinações e outros sintomas parecidos. Seu sangue fica cada vez mais grosso, já que seu corpo tenta conservar água e seu coração passa a ter dificuldade para bombear esse sangue, o que pode levar a uma falência cardíaca também. Aqui o calor realmente pega bastante. Mas é bem abafado, mas tem aquele favor, né, que a gente tem do ar-condicionado, a gente entra numa loja, no carro, em casa e tal, mas se tratando de calor, realmente ele pega bastante. Pois é, e com todo esse calor é preciso ficar atento à saúde e usar aí alguns truques para viver esses dias mais quentes da forma mais confortável possível. Por isso, a gente traz agora algumas dicas preciosas sobre como se proteger desse calorão. Presta atenção aí na reportagem. Não tem jeito, o verão é sempre uma estação de emergência aqui nos Estados Unidos. Só nesta semana, pelo menos 100 milhões de pessoas estão sob alerta de calor extremo. E atenção, porque a combinação temperatura alta e umidade elevada é perigosa e pode ser mortal se você não tomar cuidado. Os adoecimentos mais comuns nessa época do ano são as alergias cutâneas, que provocam irritação e vermelhidão na pele, as cãibras, que são aqueles espasmos doloridos nos músculos, a exaustão pelo calor, que se caracteriza pelo suor forte, pulsação lenta e respiração ofegante, e a insolação, que pode ser uma ameaça à vida. Este médico explica que isso acontece quando o corpo humano perde a capacidade de regular o calor. Os sintomas de insolação podem variar. As mais comuns são pele seca, tonturas e náuseas. Mas se você apresentar desmaio, perda de consciência, fala embolada ou estado mental alterado, é preciso procurar uma emergência. Uma boa dica para resfriar o corpo é ficar em locais mais frios e aplicar algo gelado em regiões como a virilha e as axilas, diz o médico Thomas Waters. E para ter dias mais confortáveis, apesar do calor, faça pausas de movimento ao longo do dia. Beba bastante água, use chapéus, roupas leves e evite cafeína e álcool. Depois dessa matéria de calor, de dicas, vamos ver como é que vai ficar a temperatura amanhã, Evelyn? Vamos ver? Olha só,
Em Boston, vamos dar uma olhada, sol forte, máxima de 74 graus, mínima de 63. Nova York, sol forte também, máxima de 76. Orlando, sol, máxima de 95. Miami também, máxima de 88, bastante sol. Dallas, sol forte, máxima de 93. Houston também, máxima de 98 graus Fahrenheit, um pouco mais acima no mapa. Em Seattle, tempo encoberto, mínima de 53, máxima de 67. São Francisco, máxima de 67 graus Fahrenheit, calor. Tempo encoberto em Los Angeles. E Las Vegas, sol forte, máxima de 107 graus Fahrenheit, como tá vindo a semana inteira, né, Evelyn? Exatamente. Pessoal aí de Nevada, já presta atenção nas dicas que a gente deu antes da previsão para tomar cuidado com esse calorão, né, Ruth? Para se refrescar, com toda certeza, para se prevenir. Bom, o Jornal Américas no Ar termina aqui. A gente espera então vocês amanhã às 7h30 da noite. Vocês já sabem, a gente chega sempre depois do Cidade Alerta. E agora vocês ficam com a série Todas as Garotas em Mim. Uma boa noite para vocês. Boa noite.